Nunca estivemos tão conectados, mas tão instáveis. Introduz a premissa de que a crise no Médio Oriente e o degelo dos polos não são eventos isolados, mas sintomas de um sistema global sob pressão. Olhe para este planeta. À primeira vista, parece uma rede perfeita. Milhares de milhões de impulsos elétricos cruzam os oceanos em milissegundos. Informação, capital, vozes. Nunca estivemos tão próximos. Vivemos o auge da conectividade humana. Mas, se aproximarmos a lente, a imagem torna-se turva. Por trás do brilho das fibras óticas, o que vemos é um organismo febril. Paradoxalmente, quanto mais nos conectamos, mais instáveis nos tornamos. A mesma tecnologia que nos permite observar o mundo em tempo real, expõe as nossas fraturas mais profundas. A velocidade da informação não trouxe a paz prometida, trouxe a aceleração da crise. A instabilidade não é mais um evento local, é um estado global. Um choque na Bolsa de Tóquio faz-se sentir nas prateleiras de um mercado em Luanda. Uma decisão política em Washington altera o destino de uma família em Damasco. Estamos presos numa teia onde cada fio que puxamos faz vibrar toda a estrutura. Muitos veem estas imagens como tragédias isoladas. De um lado, o horror da guerra no Médio Oriente, o colapso da diplomacia e o sofrimento humano em Gaza. Do outro, o silêncio ensurdecedor do degelo dos polos, onde milênios de história geológica se liquefazem em semanas. Mas não se enganem, estas não são crises distintas. São os sintomas gêmeos de um sistema global que atingiu o seu limite de pressão. É a Terra reagir ao peso de 8 mil milhões de vontades em colisão. A geopolítica e a geofísica agora falam a mesma língua. Quando o clima empurra populações inteiras para fora das suas terras, as fronteiras tornam-se campos de batalha. Quando a escassez de recursos inflaciona o preço do pão, a estabilidade política desmorona-se. Estamos a viver o efeito dominó em tempo real. O que acontece na periferia do mundo hoje, será o centro do nosso problema amanhã. A instabilidade não é o inimigo, é o sinal de que o antigo modelo de existência expirou. Enquanto as fronteiras físicas ardem, uma fronteira invisível está a ser redesenhada nos silícios dos servidores. Em 2026, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta de apoio para se tornar a arquitetura das nossas vidas. O impacto no emprego não é mais uma previsão futurista, é a realidade de milhões de profissionais que viram as suas funções serem digeridas por algoritmos em meses. A pergunta já não é o que a máquina pode fazer, mas o que resta para o humano fazer. Observe este rosto, as linhas de expressão, o brilho no olhar, a textura da pele. Durante milênios, isto foi a prova irrefutável da existência. Mas repare agora, a carne derrete em algoritmos. O biológico cede lugar ao sintético. Onde termina o homem e onde começa o algoritmo? Em 2026, a identidade tornou-se líquida. O datamoshing não é apenas um erro visual, é a metáfora perfeita para a nossa era. Estamos a assistir à maior dissolução da história. A fronteira entre o que nasceu e o que foi calculado simplesmente deixou de existir. Para entender esta fusão, precisamos de descer ao nível atômico. Veja estas cidades de silício. Trilhos de cobre, arquiteturas de nanômetros, um labirinto de lógica pura onde a luz viaja à velocidade do pensamento. Este é o novo solo onde a inteligência está a ser cultivada. Não estamos apenas a usar máquinas, estamos nos transformando numa, e elas, por sua vez, estão a aprender a ser nós. Bem-vindos à era da estética da ilusão, onde a verdade é apenas uma variável num código que ainda não sabemos ler. Havia uma vez uma forma de aborrecimento que era fértil. Uma tarde sem planos. Um domingo lento. O silêncio incômodo de não ter nada para fazer. E que, invariavelmente, se transformava em algo. Uma ideia, uma conversa, uma brincadeira inventada do nada. Esse aborrecimento está em vias de extinção. Em 2026, o ser humano acorda antes de se levantar. Antes dos pés tocarem o chão, os olhos já estão abertos. Não para o sol, não para outra pessoa, mas para um retângulo de luz que, em menos de 3 segundos, lhe diz que há uma guerra a decorrer,
que a sua profissão pode desaparecer, e que alguém está furioso com algo que ele nem sabia que existia. A geração que cresceu depois de 2015 nunca conheceu um momento de espera sem preenchimento. A fila no supermercado tem um ecrã. O intervalo da escola tem um ecrã. Os 5 segundos antes de dormir tem um ecrã. E o cérebro, que é plástico, que aprende, que se adapta, aprendeu. Aprendeu que o silêncio é insuportável. Aprendeu que a estimulação é o estado natural. Aprendeu a não saber estar sozinho consigo próprio. Em 2026, os psicólogos descrevem uma geração que é, simultaneamente, a mais conectada e a mais solitária da história da humanidade. Jovens com milhares de seguidores que não têm ninguém para ligar quando choram. Adolescentes que sabem comunicar em público, mas perderam a capacidade de conversar em privado. Jovens crianças que têm vergonha de não ter uma vida visualmente interessante o suficiente para partilhar. Não é fraqueza, é o resultado previsível de uma experiência sem precedentes. Nunca na história uma geração foi o produto de teste de uma tecnologia tão poderosa, tão rápida, e tão completamente não regulada. Crianças que confrontadas com as consequências, as plataformas respondem sempre da mesma forma. Com 2 palavras: livre escolha. O utilizador escolhe o que consome. O utilizador escolhe quanto tempo fica. O utilizador tem sempre a opção de fechar a aplicação. É um argumento elegante. E é profundamente desonesto. Porque do outro lado dessa escolha existem equipas inteiras de engenheiros, psicólogos comportamentais e especialistas em neurociência, cujo único objetivo é garantir que essa escolha seja cada vez mais difícil de fazer. As notificações não chegam a horas aleatórias. Chegam no momento em que a dopamina está baixa. O scroll não termina por acidente. Não termina porque foi desenhado para não terminar. A variável de recompensa imprevisível, o like que pode ou não aparecer, o comentário que pode ou não chegar, é o mesmo mecanismo que mantém alguém sentado numa máquina de cassino durante horas. A diferença é que o cassino tem idade mínima. Há um momento que acontece a quase toda a gente. Um momento em que o telemóvel fica sem bateria, ou em que o sinal desaparece, ou em que, por alguma razão, durante alguns minutos, não há nada para ver. E em vez de alívio, vem o desconforto. Uma inquietação que não tem nome claro, uma sensação de que algo está em falta. O impulso imediato de fazer alguma coisa, qualquer coisa, para preencher aquele vazio. Esse desconforto tem um nome técnico: ansiedade de privação de estímulo. Mas na linguagem do cotidiano tem outro nome. Chama-se não saber estar presente. E é talvez a perda mais silenciosa desta era. Não a perda da privacidade, de que já falamos. Não a perda do emprego, de que já se fala demasiado. Mas a perda da capacidade de habitar o próprio momento. De olhar para uma árvore sem a fotografar. De ter um pensamento sem o transformar em legenda. De sentir algo sem verificar imediatamente se os outros também o sentem. Estamos a perder a habilidade de ser testemunhas da nossa própria vida. E substituímos essa testemunha interior por um ecrã que a transmite para estranhos em tempo real. A questão não é se a tecnologia é boa ou má. A questão é esta: quando foi a última vez que esteve completamente presente, sem que houvesse alguém a ver? E no entanto, há uma pergunta que insiste em ficar. Quando foi a última vez que esteve verdadeiramente presente? Não fisicamente, verdadeiramente, com a atenção inteira, o coração inteiro, ali. Nunca na história da humanidade tantas pessoas falaram ao mesmo tempo. Nunca tantas vozes encheram tanto silêncio. E ainda assim, a Organização Mundial de Saúde declara a solidão uma epidemia global. Não uma metáfora, uma epidemia. O mundo ferve lá fora. Guerras em alta definição, catástrofes com banda sonora, crises com secção de comentários. E nós, sobrecarregados, saturados, desenvolvemos uma habilidade nova. A habilidade de ver o sofrimento e deslizar para cima. Não somos cruéis. Estamos exaustos.
E há uma diferença enorme entre as duas coisas, que o mundo parece ter deixado de ter paciência para fazer. Talvez o problema não seja estarmos demasiado conectados. Talvez o problema seja que confundimos conexão com presença, audiência com intimidade, visibilidade com ser visto. Os psicólogos debatem-se hoje com uma realidade que nenhum manual preparou. Pacientes que desenvolveram laços emocionais genuínos com sistemas de inteligência artificial. Não pessoas frágeis. Não pessoas desequilibradas. Pessoas comuns. Professores. Médicos. Pais. Estudantes. Pessoas que funcionam, que trabalham, que aparecem todos os dias e cumprem tudo o que se espera delas. E que à noite falam com uma máquina porque é o único lugar onde sentem que podem dizer a verdade sem consequências.